Bom, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, 9h20 da noite. Eu vou publicar ele da madrugada, da quarta para quinta-feira. Por enquanto, o Sport não soltou nenhuma nota oficial esclarecendo a situação do treinador Léo Condé. O que torna ainda mais esquisito toda essa situação que acabou se tornando uma enganação para a torcida e uma mentira. Cadê a transparência da gestão Leões pela mudanças do Matheus Souto Maior? Com 2 dias, cara, menos de 48 horas depois de vocês conseguirem vencer uma eleição apertada contra Branquinho, 58 votos decidiram para vocês, o sócio torcedor votou em vocês, colocou a expectativa e a confiança em vocês, e aproximadamente 48 horas depois já vem o primeiro escândalo de mentiras pro torcedor. Cara, que bizarro. Mas enfim, vamos aguardar 9h20 da noite. No momento que eu gravo o vídeo, ainda não foi feita nenhuma nota oficial explicando toda a situação. Já tá tarde demais para explicar isso aí, viu? Quando o Léo Condé soltou aquela nota, meu irmão, meia hora depois, tu já tinha que soltar uma outra nota para explicar e esclarecer pro torcedor de forma transparente o que de fato aconteceu. Bom, mas enfim, depois a gente alonga um pouco mais o debate sobre isso. Fizemos um vídeo sobre isso, é o vídeo anterior a esse, vou deixar o link aqui no card, tá? Vamos lá, as notícias negativas não param. Agora é sobre o caso do lateral direito Everton, que notificou o Sport na justiça por valores em aberto, junto ao clube, parte do salário durante o empréstimo ao Juventude e FGTS. Bom deixar bem claro, tá? Quando Everton foi emprestado ao Juventude, o Sport pagava parte do salário de Everton e o Juventude pagava uma outra parte. É bem simples. E aí o Sport está devendo 2, 3 meses de salários para Everton, mais o FGTS. A tendência atual é que o atleta não retorne à Ilha do Retiro e busque uma rescisão amigável junto ao Leão. Everton teria propostas formalizadas de 2 clubes, um de Israel, que inclusive Chico está jogando lá em Israel. É bem capaz de Everton ter entrado em contato com Chico no Apoel Tel Aviv, se eu não me engano, lá de Israel. Ele entrar em contato, ó, e aí, Chico, como é que tá a situação aí? Aí Chico fala, pô, aqui é um ambiente bacana, dá pra jogar assim, os caras pagam em dia, pagam bem, aqui você tem muito mais paz pra trabalhar e tal, tem um ambiente seguro, enfim, não sei exatamente, mas aparentemente meu chute é que Chico entrou em contato com o Everton, tá? Bom, além da proposta de um clube de Israel, teve uma outra proposta de um clube da Rússia, além do interesse de um clube da Série A do Brasileirão. Meus amigos, eu quero deixar bem claro, daqui a pouco a gente alonga um pouco mais o debate sobre Everton e a questão dos valores que o Sport está devendo. Primeiro, eu queria deixar bem claro que Everton não tem intenção nenhuma em permanecer no Sport. Infelizmente, ou enfim, felizmente, ele detesta jogar no Sport por causa da pressão da torcida, que a torcida cobra muito ele aqui. Quando ele jogava aqui na Série B, quando ele jogou aqui na Série a torcida sempre cobrou muito. Logo no início, quando ele surgiu na Série A, a galera começou apoiando ele pra caramba, naquela era de Jair Ventura, mas depois que voltou a ter torcida, depois que acabou a pandemia, foi normalizando toda a situação, ele começou a ser muito cobrado e criticado pelo torcedor. Até que fez uma série interessante em 21 para 22, e fez uma reta final de 20 para 21 até interessante também, mas depois foi degringolando o futebol de Everton e a torcida criticava e cobrava muito ele. E com certeza ele ficou irritado e chateado com isso, não gostou do clima aqui e ele foi para o Juventude. Se o empresário dele, ele vai querer sair daqui de todo jeito. Everton ele quer jogar em qualquer lugar do planeta Terra. Rússia, Israel, China, Índia, Nepal, no Polo Ártico. Irmão, qualquer lugar, na China, no Canadá, com os ursos polar. Ele quer jogar no mar, ele quer jogar em qualquer lugar do planeta. Menos no Sport Clube do Recife, por causa da pressão do torcedor. Inclusive, o mesmo Everton, quando o Sport era a lanterna da Série A, publicou no seu Instagram, nos stories, é tão bom ver o mundo dando voltas. Aí botou um monte de risadas. Será que agora eu presto? Botou aqui um monte de interrogação. Meio que, de certo modo, de um tom sarcástico, tirando sarro do torcedor. E aí? A culpa era minha, né? O problema era eu. Será que agora eu presto? E debochando, olha aí como é bom ver o mundo dando voltas. Ou seja, ele não suporta jogar aqui mais no esporte. É informação, só é ver toda a leitura do que já aconteceu de Everton aqui no esporte. Então, ele não quer ficar mais aqui, irmão. E ainda mais tendo essa questão de atrasos salariais, aí é que ele vai fazer de tudo para sair daqui de todo jeito. Bom, a informação é a seguinte, publicada até pelo GE. Atualmente o esporte soma 3 meses de atraso nos direitos de imagens dos atletas.
além de atraso no recolhimento do FGTS e 13º. O clube reconhece a existência de pendências financeiras com Everton, uma vez que eles recebem, né, nas mesmas datas que os demais atletas do elenco. Beleza. No caso que ele recebe nas mesmas datas que os demais atletas do elenco. Agora o jogador notificou o Leão extrajudicialmente em busca de um acordo e pode não retornar ao clube, apesar de ter contrato até o final de 2026. Procurado para saber sobre a notificação, o clube de fato confirmou que existe sim essa notificação extrajudicial. Bom, meus amigos, é o seguinte, o Matheus Souto-Maior, no complemento da matéria, né, em entrevista ali no GE, ele disse que está ainda se atualizando sobre as pendências financeiras que o Sport tem. Por exemplo, o Sport foi condenado na justiça a ter que pagar 8,88 milhões de reais para Sander. E a gente já fez um vídeo completo sobre isso aqui no canal, vou deixar o link no card. E ele até, nesse momento que eu não soube da informação, se assustou, se espantou. Olha aí a cara de Matheus Souto-Maior quando ele soube da informação. Pelo respeito que a gente tem, mas e para trazer a notícia né, que acabou de sair. Sim. Mila, 8 milhões, né? 8 milhões e 800 mil. É mais uma, né? A gente trouxe muitas outras ao longo do... E o Daniel Leal ainda fala, é mais uma das tantas outras que tem. Bro, quer rir pra não chorar, tá, gente? Meu Deus do céu, que fase que tá o Sport, viu, meu irmão? Ó, mais uma vez, observem a reação, a expressão corporal aí, a leitura do rosto, da feição do Matheus Souto-Maior. Que acabou de sair. Sim. Mila, 8 milhões, né? 8 milhões e 800 mil. Meio que assustado assim, né? 8 milhões, Como quem diz assim, porra, é grana, viu, irmão? Pro Sport poder pagar nessa situação que se encontra, financeiramente falando, instável pra caramba, duro, não é mole não. Bom, temos mais alguns complementos em relação a um alerta aí para rescisões indiretas, caso os salários não sejam pagos por mais de 2 meses, né? Que é o caso de Everton e outros jogadores também. Pode acontecer aí várias rescisões indiretas nos próximos meses ou nas próximas semanas, vai. Mas calma. Daqui a pouco a gente chega lá. Antes disso, Montenegro Cargas de Treinação aqui a todo vapor. Tempo, qualidade e segurança fazem toda a diferença na estrada do sucesso. E a Montenegro Cargas é especialista em entregas rápidas, seguras e com excelência de ponta a ponta. Do ponto de partida ao destino final, sua carga estará em boas mãos. Por quê? Tempo é compromisso com a Montenegro Cargas. Qualidade é padrão FIFA. E segurança é prioridade. A Montenegro Cargas faz o transporte de cargas expressas, fracionadas, faz também o transporte de produtos químicos em todo o Brasil. Entre no site www.montenegrocargas.com.br, faça seu orçamento e depois vem aqui me agradecer. Essa é a Montenegro Cargas, transportando compromisso. Para quem não conhece, é carga, viu, pai? Bom, meus amigos, é o seguinte, qual é a situação do Sport que se encontra, né? O Sport deve 2, 3 meses aí de folha salarial para parte dos jogadores. E existe uma possibilidade sim de perder ativos do clube devido ao descumprimento de pagamento aos atletas. Atletas com mais de 2 meses de atraso nos vencimentos podem deixar o clube. E o Sport assuma pelo menos 3 meses de salários atrasados, que eu espero que sejam quitados o mais rápido possível agora com a gestão de Matheus Souto-Maior, tá? Isso é respaldado pela Lei Geral do Sport, tá, gente? Que mais uma vez está respaldando a rescisão indireta dos jogadores em casos como o de Everton, que está sem receber do Sport 3 meses de salário. Parte ele recebia do Juventude de forma correta, mas não estava recebendo em dia do Sport. A outra parte que o Sport tinha que pagar, tá? Então, é um alerta assim para uma possibilidade de perder vários jogadores por rescisão indireta se o jogador não quiser continuar aqui, tá, gente? É bom deixar bem claro. Bom, aguardar não significa que isso vai acontecer com todos os jogadores do elenco, não. Mas quem não quiser continuar, já tem um álibi ali respaldado pela Lei Geral do Sport, que foi promulgada ali em junho de 2023, que diz justamente que o jogador ele pode ficar livre para se transferir para qualquer outro clube de futebol, caso o clube atual não pagou ou não pague 2 meses ou mais ali de salários ao jogador. É isso basicamente. Bom, régua passada nesse caso de Everton, agora vamos falar para mais um problema financeiro, que é no caso de Derrick Lacerda. A Camila Souza até publicou uma aspas até meio pesada, né? Que o Sport, entre aspas, deu calote no Cuiabá em parcelas de empréstimos de Derrick Lacerda. O Sport é a gestão nefasta, né, gente? Esse é o legado da gestão nefasta, da gestão mais mentirosa, da gestão que desmoralizou e destruiu o Sport. A gestão do nosso ilustríssimo Yuri Romão,
que falou que estava com o dever cumprido ao término da sua gestão. O dever dele, então, era rebaixar o Sport para a Série B e o dever dele era afundar o Sport em dívidas, colocar um rombo financeiro no clube, caminhando para a Série C do Campeonato Brasileiro. Eu acho que esse era o dever de Yuri Romão, que para mim não é torcedor do Sport. Aquele torcedor que vai assistir o jogo durante quase que toda a temporada, boa parte da temporada, de vez em quando vai para um jogo ali na Ilha do Retiro, vibra, torce. Ele não é esse torcedor. Sabe nem puxar o casaco, porra. Esse é o legado da gestão nefasta dele. Bom, é o seguinte. O Cuiabá tá cobrando do Sport parcelas de empréstimos atrasados aí de Derek Lacerda. O centroavante, né, Derek Lacerda, ponta barra centroavante, foi cedido à Ilha do Retiro até o final da temporada, mas terminou afastado na reta final da Série A por cometer infrações disciplinares. A dívida é acima de R$100 mil. R$160 mil já para dar o spoiler, tá? Como é que funcionou? Carlos Alberto foi pro Cuiabá, Derek Lacerda veio pro Sport. Foi meio que esse troca-troca, lá ele. Beleza. Só que assim, Derek Lacerda custa mais do que Carlos Alberto por mês, acredite se quiser. O salário de Derek é maior do que o de Carlos Alberto. Apesar de que o Sport pagou aquela fortuna, né, de R$15 milhões por 60% de Carlos Alberto, o salário de Derek Lacerda é maior. E o gap, pegando o salário de Carlos Alberto e o salário de Derek Lacerda, Derek recebe 80 mil por mês a mais do que Carlos Alberto. O Cuiabá não ia pagar nada, e muito pelo contrário, ia receber 80 mil por mês do Sport. Só que aí, isso seria dividido ali em 6 parcelas, né? De 80 mil por mês. Ou seja, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Seria basicamente isso, as 6 parcelas. Que é o tempo de contrato de Derek Lacerda com o Sport e Carlos Alberto com o Cuiabá. É bem simples. Por falar em Carlos Alberto, a gente fez vídeo completo também sobre Carlos Alberto, tá? Que ele teve até uma certa utilidade nessa reta final de temporada com Cuiabá. Quem quiser acompanhar, vou deixar o link aqui no card também. E aí é o seguinte. A quinta e a sexta parcela foram vencidas no dia 10 de novembro e 10 de dezembro e não foram pagas ainda. Ou seja, 80 mil por mês, 2 meses de atrasos, daria 160 mil por mês que o Sport deve aí ao Cuiabá ainda, tá? Porque seria justamente a diferença entre o salário de Derek Lacerda, que é maior do que o Carlos Alberto, nos respectivos clubes, para ter essa compensação, né? Esse era o termo que eu estava tentando achar. Uma compensação, no final das contas, financeiras do salário de Derek para o salário de Carlos Alberto. Bom, seria basicamente isso, tá, gente? A situação aí envolvendo essa dívida que o Sport tem com o Cuiabá / Derek Lacerda, tá? Bom, é isso, meus amigos. Tamo junto, tamo de volta mais tarde em vídeo. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações.